Olá pessoal, muito bom dia. O meu nome é Anselmo e eu vou gravar um vídeo aqui falando um pouco sobre a integração do Mano, que é o projeto open source para virtualização de funções de rede, com o OpenStack. Então, se você chegou até aqui, provavelmente você já tem algum conhecimento aí, ou já estudou um pouco a respeito dessas duas tecnologias. Então, não vou falar sobre como isso funciona, mas a ideia é apresentar aqui como que acontece a integração entre as duas coisas, tá? Então, primeiramente, essas duas plataformas elas trabalham com ambientes distribuídos, né? Então, para você poder montar o teu ambiente, aí acaba sendo um pouquinho complicado, né? Então, como é que eu montei o meu ambiente aqui? Eu estou rodando em um host Windows, então por conta disso eu criei as minhas máquinas virtuais que estão rodando aqui, tanto o Mano como o OpenStack, usando o VirtualBox. Né? Uma coisa que é importante observar na hora de fazer a criação dessas máquinas virtuais é com relação às configurações. Então, tanto o Mano como o OpenStack, eles precisam que a máquina ela tenha memória RAM suficiente e também que ela tenha processador. Então, no caso do OpenStack, eu fiz a instalação do DevStack, ele pede que você deixe pelo menos duas CPUs e tenha aí pelo menos 8 GB de RAM associado com a máquina que vai rodar o teu OpenStack. Já no caso do Mano, as configurações podem ser um pouquinho menores, né? Então eu deixei aqui com 4 gigas e também deixei com dois processadores. É necessário que você marque dois processadores aqui para a coisa funcionar legal. Então a primeira coisa que você precisa fazer é configurar as suas máquinas com essas capacidades mínimas aqui. O OpenStack, a instalação dele eu fiz utilizando o DevStack, que é aquela configuração em que você pode rodar todos os componentes do OpenStack em uma única máquina virtual. Né? A instalação do DevStack, eu segui o passo a passo que eles têm aqui disponível no site. Né? Esse passo a passo funciona, ele demora bastante para poder fazer a configuração de todo o ambiente. Então, se você seguir o passo a passo bem direitinho aqui, aqui diz que demora entre 15 e 20 minutos, aqui levou mais de uma hora para poder fazer a instalação e a configuração de todo o ambiente, tá? Então vai demorar um pouquinho. Então demora, normal isso aí, tá? Então é só seguir o passo a passo, você vai instalar o DevStack. Depois que você fez a instalação, você vai ter acesso ao Horizon, que é o ambiente web deles, para que você possa fazer o gerenciamento aqui do OpenStack, que é esse painelzinho aqui. Deixa eu deslogar dele. Quando você acessar, né, o endereço IP onde você instalou o DevStack, ele vai pedir aqui o usuário e senha. Se você não mudou, se você seguiu a senha padrão, o usuário é admin e a senha é secret. Então esses são os dados padrões que estão disponíveis lá na hora de fazer que você seguiu o passo a passo aqui para poder fazer a instalação, que é esse password aqui. Né? Então aqui está a instalação do OpenStack. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma instância do OpenStack rodando e as duas máquinas virtuais elas têm que estar, de alguma forma, elas têm que estar acessíveis. Então você pode configurá-las na mesma rede. No caso, aqui no VirtualBox, eu deixei as duas placas no modo bridge aqui em rede, está no modo bridge para que elas possam, as duas máquinas elas tenham um IP inválido, né, mas na mesma rede, de tal forma que elas possam pingar uma na outra. Então é importante observar que as duas têm que estar no modo bridge ou em algum outro modo que você possa fazer a comunicação entre elas. Né? Então, depois que você fez a instalação do OpenStack, você vai fazer a instalação do Mano. Então, aqui tem no site deles também. Eu vou deixar disponível aqui na descrição esse passo a passozinho aqui, tá? Então você acessa aqui o guia de instalação. Também é um guia de instalação direto. Você pode seguir o passo a passo do jeito que está aqui que vai funcionar. Também demora bastante. Né? Ele vai demorar um tempão aí para poder fazer a instalação. Enfim, e a máquina tem que ter o Docker. Enfim, ele tem o passo a passo aqui. É só seguir o passo a passo que dá certo. Mas também demora bastante. As duas máquinas, então, eu tenho aqui
o OpenStack no IP 105, no IP 120 e o humano no IP 105. Então, acessando aqui o 120 vai ter o dashboard do OpenStack e acessando aqui o 105 vai ter o OpenStack do humano. Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter para poder fazer então a integração entre as duas coisas. Por quê? Porque o humano ele é uma ferramenta para virtualização de função de rede, mas ele não tem dentro dele o processo para gerenciamento de máquinas virtuais. Então você precisa de ele chama aqui de VIM, né, que é Virtual Infrastructure Manager. Então você precisa configurar um VIM que vai ser o local onde as suas máquinas vão efetivamente ser criadas para cada uma das funções de rede que você vai querer fazer a integração, né? Então, bom, a primeira coisa que você precisa fazer, então, é fazer a configuração para que o humano consiga conversar ali com o OpenStack. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um novo VIM. Então, a gente vem aqui, acessa o painel. Isso tudo pode ser feito pela API também, tá? Mas pelo painel fica mais fácil. Clica no botão novo, aí ele vai pedir um nome. Eu vou colocar aqui DevStack. E o tipo, ele pode se comunicar com vários outras ferramentas de virtualização, né? Uma delas é o OpenStack. A URL, isso aqui foi uma das coisas que eu tive bastante dificuldade para entender, porque o que acontece? Como eu fiz a instalação usando o DevStack, a API ela é diferente. A API que você precisa colocar ali é a API de Identity, que é esta API aqui. Então, só para garantir que está funcionando, você precisa vir aqui e coloca no navegador @identity /v3. E aí tem que aparecer essa informação aqui, ó, status, stable e as informações referentes. Ou seja, essa é a URL de autenticação que vai ser usada pelo humano para poder se comunicar com o OpenStack. Então tem que colocar aqui a URL. Depois ele pede aqui uma coisa chamada tenant name. Esse tenant name, pelo que eu entendi, antigamente, aqui no OpenStack, ele divide você pode dividir a sua infraestrutura em projetos. Então, você tem aqui Identity Projects. E aí, você pode ter vários projetos diferentes, né? O que acontece é o seguinte, antigamente, esses projects eram chamados de tenant. Então, no fim das contas, alguns lugares ainda chamam de tenant e outros eles chamam de project. Então, você pode tratar como sinônimo. Nesse caso, eu quero trabalhar com o Project Admin, que é esse carinha que eu estou nesse momento. Então, aqui no Tenant eu vou colocar Admin, aqui no Username eu vou colocar Admin e no Password eu vou colocar Secret, que é o usuário que eu usei para poder configurar aqui o OpenStack. Aí eu clico no botão Create, ele vai ficar aqui em estado processando, vai demorar um pouquinho, e ele vai fazer o processamento. Então, nós temos já a integração entre as duas. Temos a conexão entre o humano e o OpenStack. Bom, então o humano ele serve para poder fazer a virtualização de funções de rede, né? E ele trabalha com um padrão de configuração. E esse padrão de configuração ele tem algumas coisas que a gente precisa entender, né? Então, olha só, eu deixei aqui, então nós já fizemos o item 1, 2, o 3, 4, estamos aqui no 5, né, que é fazer a instalação das NFVs que nós vamos querer fazer a virtualização. Então, o pessoal da OSM deixou disponível já algumas máquinas virtuais pré-prontas que a gente pode, algumas funções virtuais de rede que a gente pode utilizar aqui, né? Então, olha só, nós vamos trabalhar com vamos fazer um exemplo usando essas duas funções que eles deixaram pré-configuradas aqui, que é onde estão Cirrus, cadê? VNF, ou será que está em outro lugar? Deixa eu olhar aqui. Isso acontece, cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Então, beleza, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar
Ah, estava errado aqui, né? Na verdade, ficou esse item 6 aqui, tava, o item aqui, ó. Esse é o link que você vai acessar para baixar as funções de rede de exemplo, tá? Então, aqui nós temos duas funções de rede de exemplo. Tem a função e tem o serviço. Né? Qual que é a diferença? A função, ela realiza uma tarefa atômica e o serviço é o encadeamento de funções. Então, vamos baixar essas duas funções aqui. Quer dizer, vou baixar a NF e vou baixar o NS. Então, deixa eu baixar os dois carinhos aqui. Deixa eu abrir aqui a pasta. Aqui. Então, olha só. Se a gente abrir esse arquivo, que é o arquivo da função, ele tem aqui uma série de informações a respeito da função de rede. Tá? O mais importante aqui é esse carinha, Cirrus VNFD, que é o descritor da função. Se a gente abrir esse arquivo aqui, vai ter todas as informações que são usadas pelo humano para fazer a integração com o Vim. Então, aqui tem informações do tipo, por exemplo, qual vai ser o nome da função, tem integração da informação da versão, tem informação do VDU, que ele chama, que é o Virtual Driver Unit. Tem um nomezinho para VDU, não lembro qual a tradução. Mas o VDU é a unidade mínima de virtualização que é utilizada. E aqui, olha só, tem as informações a respeito de quais são os recursos necessários para que essa função virtual seja executada. Então, olha só, tem aqui o vmFlavor, isso aqui vai definir as características mínimas necessárias para a execução dessa máquina virtual, então tem que ter uma CPU, 256 de memória, 2 GB de storage. E aqui em Image tem aqui, ó, Cirrus 034. Esse aqui é o nome da imagem que tem que estar instalado lá dentro do OpenStack para que no momento do boot da função seja iniciado essa VM aqui. Então, isso é um aspecto importante que a gente precisa entender. Então, legal, vamos lá agora. Vamos fazer então a instalação aqui da nossa função de rede e do nosso serviço. Então, aqui embaixo, ó, você pode criar de forma manual, fazer o compose da função, ou você pode arrastar o arquivo que você já criou anteriormente, ou que você baixou no caso, né? Então, nós temos aqui os dois arquivos, né? O arquivo VNF, então o VNF a gente arrasta aqui no VNF Package e ele vai fazer a importação disso. Então, agora a gente já tem a função. Se você clicar no botão editar aqui, ele vai mostrar aqueles arquivos de configuração que nós havíamos olhado antes lá dentro do arquivo zip. E com o NS é a mesma coisa, tem que vir aqui e arrastar. No caso, esse NS em particular, ele vai ser uma função que simplesmente instancia duas máquinas virtuais e cria um bind entre elas. Né? Se a gente clicar aqui nesse carinha, ele vai mostrar aqui um diagrama do que é que vai acontecer depois que for feita a inicialização. Né? Então, ele vai instanciar duas máquinas virtuais. E essas máquinas virtuais têm duas placas de rede, e essas placas de rede vão estar na mesma rede e eles poderão ser executados. Né? Então tá, e você inicia sempre o NS, você nunca vai iniciar a NFV. Então é esse botãozinho que você vai ter que utilizar. Só que o que está faltando ainda? Né? Nós precisamos fazer a configuração aqui no OpenStack para que nós tenhamos disponível aqui nas nossas imagens aqui está em Project, Compute Image. Nós precisamos ter aquela imagem Cirrus 034, que é necessário pelo nosso pacote aqui, né? Vamos dar uma olhadinha de novo. Essa aqui, ó, Cirrus, esse cara. Então, nós temos que ter uma imagem chamada Cirrus 034. Então, o que a gente tem que fazer agora? Nós precisamos configurar aqui dentro do OpenStack uma imagem com esse nome e contendo a função de rede virtualizada, né? Então, é aqui que vai estar o código-fonte que vai executar a função que a gente tem interesse. Então, a gente clica em botão Criar Imagem. Aqui nós vamos colocar o nome, e o nome tem que ser o mesmo que está aqui. Depois a gente tem que escolher qual vai ser o arquivo da imagem, né? Eu vou deixar disponível no link também o link para baixar o Cirrus 034. É só você clicar e baixar. Ele é um arquivo. Deixa eu baixar aqui.
é um arquivo IMG, ele é pequenininho, tem 12 megas, né? Então você vai baixar esse arquivo e aí agora você vai fazer a vinculação disso com aqui dentro do OpenStack. Então assim que ele baixar, a gente vai... Tá indo. Então tá, assim que ele baixou bonitinho aqui, a gente vai poder então clicar no botão Browse e vamos escolher aqui a imagem. E aí ele pergunta o tipo, tá? Aqui, olha só, no meu caso, como eu estou usando uma máquina rodando em um VirtualBox, por padrão, o próprio OpenStack já deixou instalado aqui o QEMU, que é a ferramenta que ele usa para poder fazer a virtualização. É claro que você, dependendo do que você tiver aí, você vai ter que talvez mudar essa configuração, né? Deixa eu criar a imagem, mas só para vocês entenderem aqui, ele está fazendo o envio, criou a imagem. Eu tô falando, essa questão aqui do virtualizador, ele está aqui em admin, onde é que está? Aqui, ó, host, aqui, ó, hypervisors. Então, olha só, aqui eu tenho só o QEMU, mas eu poderia instalar novos, diferentes tipos de hipervisores, né? Então, mas é só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Legal, então agora nós temos já a nossa imagem e o que é que nós temos que fazer agora? Nós precisamos instanciar agora o nosso Network Service. Então aqui em NS Package, nós vamos clicar no botão para iniciar o serviço. Aí ele vai pedir um nome, né? Vamos chamar aqui de teste, por exemplo. Teste de VNF Service. E aqui, olha só, em Vim Account é necessário que você escolha aquela a Vim que você integrou antes. No nosso caso era o DevStack. Então você coloca aqui DevStack. Aqui no NSID vai ser o Network Service que nós cadastramos antes. E por fim, basta clicar no botão Create. Quando você clicou no botão Create, o que vai acontecer? O OpenStack ele vai usar o Mano vai usar a função do OpenStack para poder fazer a instanciação da máquina virtual. Então você pode ver que ele conseguiu fazer a comunicação e ele está criando a rede e criando a máquina virtual. Então olha só, ele criou 0 de 2 máquinas virtuais. Então, se nós olharmos agora aqui em Instance, dentro do OpenStack, nós teremos que as duas instâncias, elas estão aqui em processo de execução já, ele terminou. Então, ele ainda está fazendo alguma configuração aqui ainda, mas agora já mudou. Ele criou uma de duas de duas, done. Então ele já fez a configuração. Então nós temos agora aqui no OpenStack as nossas duas máquinas rodando e elas estão na mesma subrede que foi previamente configurado aqui dentro do OpenStack. E agora, se nós olharmos aqui neste botãozinho, nós podemos ver as instâncias, né? Então nós temos aqui as duas máquinas virtuais, as duas com a porta ETH0 e as duas conectadas aqui abaixo desse nosso serviço que foi previamente configurado, né? Então, pessoal, essa é assim que você faz a criação, então, de funções de rede utilizando o Mano integrado com o OpenStack. Algumas coisas podem acontecer, algumas coisas elas podem dar errado no meio do caminho, tá? Então, assim, alguns detalhes que eu acabei tendo vários problemas, né? A parte que mais deu trabalho foi essa integração aqui, né? Porque o que acontece? Por padrão, essa URL de conexão, ela é diferente. A URL de conexão, ela fica na porta 5000. Então, e os tutoriais, eles mostram que é na porta 5000, inclusive. E isso acabei tendo bastante dificuldade para poder fazer para entender o que estava acontecendo de errado. Enfim, mas é só você tomar cuidado então que a porta de integração com o DevStack, ele não é a porta 5000, né? Você tem que colocar o IP da tua máquina que está rodando o OpenStack /identity /v3 e aí você pode fazer a comunicação. Outra coisa que eu também tive dificuldade era em entender que eu precisava ter a imagem aqui com o mesmo nome, né? Então é esse nome que nós damos para a imagem aqui que é o mesmo nome que é configurado lá dentro da função, né? Então
esse arquivo de configuração que está aqui, ó, isso aqui é necessário que seja exatamente igual. Se for um nome diferente, por exemplo, vamos fazer um erro, né? Então vamos parar aqui a nossa instância. Então para parar você vem aqui em ns instance e pede para remover, dá um OK. Então ele vai terminar as máquinas virtuais. E agora se nós voltarmos aqui no OpenStack e clicar em Image, ele vai estar em processo de remoção. Daqui a pouquinho ela vai desaparecer, essas duas imagens que estão rodando aqui. Ó, deletando, ele está removendo a rede, agora ele está deletando a instância, instances, olha só, não tem mais aqui as máquinas que nós criamos antes, né? Vamos fazer uma modificação, vamos trocar aqui de Sirius 34 para, vamos colocar um outro nomezinho aqui qualquer, né? Vamos editar aqui, para Sirius 35, por exemplo. Tem como editar o nome? Tem. Aí vou atualizar a imagem. Então agora nós temos a imagem com um nomezinho diferente, ó, Sirius 0345. Se nós pedirmos para iniciar o nosso serviço, clicar no botão aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar uma mensagem de erro, teste de erro. E essa mensagem de erro ela vai ocorrer justamente por conta disso, porque não tem a imagem com o mesmo nome. Então agora ele conseguiu fazer a conexão, né? Mas ocorrerá um erro. Olha só, então ele conseguiu fazer a configuração, mas deu um erro. E aí ele vai dizer aqui, ó, que deu um erro por quê? Porque a imagem ela não foi encontrada no Vim com o nome Sirius 034. Então é por isso que a gente tem que ter aqui a imagem, ela tem que ter exatamente o mesmo nome. Editar imagem, a imagem ela tem que ter o mesmo nome que nós estamos definindo dentro da função de rede. É claro que daí você poderia, por exemplo, trocar o nome da imagem, né, para ficar compatível com a tua função de rede. E outra coisa que pode acontecer também é no momento da configuração do Vim, você colocar algum parâmetro equivocado, né, e aí vai dar um erro 404 ou algum erro de autenticação. Então, por conta disso, tem que tomar cuidado. Se você estiver usando o DevStack, a URL de autenticação do Keystone, que é o módulo de autenticação do OpenStack, o endereço é identity/v3. Então, isso aqui faz com que você possa ter o token de comunicação para poder utilizar as APIs do OpenStack. Bom, pessoal, é isso. É um videozinho meio longo. Eu imagino que pouquíssimas pessoas chegarão até esse ponto, né? Mas se você chegou até aqui e você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que talvez a gente possa se ajudar aí, porque realmente a documentação, ela como ocorrem mudanças com bastante frequência no OSM, a documentação, ela às vezes está desatualizada, né? Então, assim, dá bastante trabalho para conseguir fazer a coisa rodar bonitinho, ok? Então é isso aí, muito obrigado. Qualquer dúvida é só mandar um comentário aqui embaixo.